O Ricardo, só antecipando aqui, uma das perguntas que eu mais escuto, né? Você acha que a Rússia teria invadido a Ucrânia se fosse o Trump, por exemplo, que estivesse lá? Você acha que faz diferença essa questão Biden-Trump ou você acha que não? O Putin ia tomar essa decisão mesmo se fosse o Trump no poder? É difícil, né, a gente saber assim. A gente pode ir especulando, tá? Eu não vejo o que o Trump ele poderia ter feito de diferente para não acontecer essa invasão. Essa guerra, ela já começou lá em 2013, 2014. Na verdade, até antes, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia faziam parte da antiga União Soviética. Quando teve a separação em várias repúblicas, várias delas foram mais para o lado ocidental, Letônia, Lituânia, Estônia, tal, e alguns continuaram como se fossem países satélites da Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, por exemplo, né? Só que em 2013, a Ucrânia ela recebeu um convite para entrar para a União Europeia. E aí, eh, o governo ucraniano, né, o Yanukovych à época, ele resolveu aceitar esse convite. A Rússia falou: olha, se você aceitar, a gente rompe relações com vocês. Aí o Yanukovych ele voltou atrás e começou quase uma guerra civil na Ucrânia, entre parte da população que queria essa ocidentalização e parte da população que não queria essa ocidentalização. No final das contas, o Putin acabou invadindo ali a Ucrânia, dominou a Crimeia e queria também dominar uma região chamada de Donbass, que é onde está Lugansk e Donetsk, territórios que são estratégicos, tem um solo muito fértil, produção de grãos e tal, né? E aí, para não continuar a guerra, além da Rússia dominar a Crimeia, dominar também Donbass, foi fechado um acordo, o chamado Acordo de Minsk. Qual que era a premissa desse Acordo de Minsk? Rússia, você não vai mais incentivar o separatismo de Lugansk e Donetsk, e Ucrânia, você vai prometer dar um pouco mais de autonomia para esses povos. Porque, de fato, é uma população de maioria russa que vive ali, né? Que fala, são russófonos, tem uma ligação mais forte ali com a Rússia, até mesmo histórica, né? Só que nenhum dos dois respeitou esse acordo. A Merkel, por exemplo, chanceler da Alemanha, ex-chanceler, né? Ela falou que claramente o acordo de Minsk ele foi feito para dar tempo de armar os ucranianos para um dia lutar contra os russos. Então a ideia não era fazer a paz. A ideia era armar os ucranianos no futuro contra a Rússia. E óbvio que a Rússia também sempre ficou incentivando o separatismo daqueles povos. Então, era uma guerra que ia estourar a qualquer momento, independente se era Trump, se era Biden, se era, enfim, qualquer presidente, né? Talvez, como o Biden, ele geopoliticamente, ele se mostra como uma figura mais fraca em relação ao Trump, isso possa ter acelerado o processo. Mas também não vejo, assim, talvez em 1, 2 anos, não acho que a guerra ela ia estourar de qualquer jeito. A guerra, então, já era esperada até pelo povo ucraniano. E eu lembro até que, voltando um pouco na história, na Segunda Guerra Mundial, então, me parece que aconteceu uma estratégia parecida. Que eu acho que a Inglaterra conseguiu frear um pouco ali a invasão da Alemanha. A Alemanha estava preparada para invadir. E acho que o Churchill tomou algumas decisões, conseguiu adiar a guerra em um ano, digamos assim. Tem alguma coisa, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que Churchill já tinha utilizado essa história lá na Inglaterra, década de 40, conseguindo adiar um pouco a invasão da Alemanha para que a Inglaterra pudesse se armar ali, né? Você pode até complementar. E me parece que a Ucrânia, então, utilizou uma estratégia parecida para conseguir se proteger. Porque a Ucrânia está resistindo hoje, né? A Ucrânia está firme e forte. A gente achou que a Rússia ia invadir, que ia ser um melzinho na chupeta ali, mas não foi isso que aconteceu. A Ucrânia está se defendendo. Você acha que tem a ver esse preparativo? Então, o povo ucraniano já esperava que isso viria a acontecer? Não, já esperava, né? Inclusive, até coincidindo, né, com que a sua pergunta, hoje mesmo, uma das lideranças da Rússia, ele colocou como um papel fundamental para essa guerra, porque a Rússia considera que a guerra foi preparada pelos Estados Unidos, tá? A Rússia, claro, eu sempre falo, né? Geopolítica é muito difícil a gente ver bonzinho e malvado. Tem cada um defendendo os seus interesses, é isso. E a Rússia considera que os Estados Unidos, por exemplo, ter saído do Afeganistão em 2021 foi estratégico para iniciar o conflito na Ucrânia. Por quê? A guerra no Afeganistão, ela foi a guerra mais longa que os Estados Unidos já participou na sua história. Foram 30 anos ali de ocupação e que, no final das contas, acabou com o Talibã fugindo para as montanhas, enquanto os americanos ocupavam. Quando os americanos saíram, o Talibã reconquistou em questão de semanas, né, o território. E por que os Estados Unidos saiu do Afeganistão justamente naquela data? A guerra estava ficando impopular, altos gastos, e segundo a Rússia, os americanos não confirmam, tá? Mas segundo a Rússia, foi uma estratégia dos Estados Unidos para deslocar capital e militares que eram gastos do Afeganistão para fazer esse capital e esses militares serem gastos na Ucrânia.
Tanto que isso realmente é verdade, tá? Grande parte dos equipamentos que os americanos tiraram do Afeganistão, eles foram repassados para a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN e que é vizinho do conflito. Tá do lado Se da invadir Ucrânia. dá problema, né? Com certeza. Aí entra todo mundo na guerra, né? Tanto que recentemente teve até um incidente que mísseis caíram na Polônia. Aí falou, vixe, será que foi a Rússia que atirou na Polônia? No final das contas, descobriram que foi a Ucrânia que foi utilizar um sistema de defesa antimíssil e acabou esse sistema caindo na Polônia. Mas se fosse o ataque da Rússia na Polônia, é a Rússia atacando a OTAN. Aí com certeza é problema, né? É problema. Mas então você acha que os Estados Unidos, já prevendo esse possível conflito, posicionou ali parte do seu material de guerra ali para proteção da própria Ucrânia? Ou da própria Polônia, você acha? Na verdade, o deslocamento para a Polônia foi pensando na Ucrânia, com toda certeza, né? Mas essas táticas, elas não são novas, assim, né? Por exemplo, são momentos da geopolítica. A década de 90, que eu falei, com o fim da União Soviética, eu não estava vivo na época, né? Nasci em 90, mas meu pai, ele inclusive foi um dos caras que me motivou a estudar bastante geografia e história e tal, né? Meu pai é um cara que eu admiro bastante. Ele fala assim, filho, olha, você olhava, por exemplo, década de 80, que era, hoje a gente sabe, né, colapso da União Soviética, a máfia russa, grande caso de corrupção ali envolvendo, mas ninguém sabia disso, porque a globalização era muito menos eficiente, a informação circulava muito menos. Então a Rússia parecia a União Soviética, um grande império que para sempre ia coexistir com os Estados Unidos como as duas grandes potências, né? Quando tem o fim da União Soviética e a Rússia é exposta todo o atraso que a Rússia tinha, os casos de corrupção envolvendo o alto escalão do governo, grande parte ali de pessoas que estavam ligadas ao Estado fugindo da Rússia, vendendo as armas, por exemplo, para ditaduras espalhadas na África, enfim, isso coloca a Rússia como um nanico geopolítico. E aí você imagina, Letônia, Lituânia, Estônia, países, assim, não quero mais isso para mim, eu não quero mais pertencer a esse atraso que foi o socialismo soviético, segundo eles, né? Talvez o caso mais clássico seja da Estônia. A Estônia, ela deu uma guinada, assim. A Estônia foi de um país altamente interventor na época da União Soviética para um dos países hoje mais liberais que existem, né? Que é membro da OTAN, que tem essa defesa e tal. E, claro, isso teve uma vontade dos países de maneira própria, mas teve um incentivo muito grande também por parte dos Estados Unidos, por parte da mídia. A gente fala que hoje as guerras, elas não são guerras disputadas somente no campo de batalha. São guerras híbridas. Ou seja, quando você vai lutar contra outro país, você tem que fazer propaganda para a população daquele país, você tem que sancionar aquele país, você tem que proibir que aquele país participe de organizações internacionais, né? E os Estados Unidos, ele sabe jogar muito bem esse jogo, porque ele é a maior potência econômica e geopolítica internacional. Então, os Estados Unidos, ele sabia que um dia a Rússia ia voltar a ser grande novamente e já preparou uma série de ocupações militares, parcerias econômicas, tal, com os países que antes eram da União Soviética. Mas você citou algo interessante. A Estônia fazia parte da União Soviética, né? Mas ela se juntou à OTAN. E agora o grande problema com a Ucrânia, entendo eu, que foi porque o Putin não queria que a Ucrânia fosse para o lado da OTAN, digamos assim, né? Por que agora que a Rússia por que foi a Ucrânia o grande problema? Por que lá atrás, por exemplo, a Estônia foi tranquilo e a Rússia, teoricamente, não sei se aceitou de bom grado ou não? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, aceitou de bom grado, não. Eles não queriam, era claro, né? Mas a Rússia não tinha força para fazer nada à época. Por quê? A década de 90 foi a década do Boris Yeltsin no poder. Para quem não conhece, até recomendo que pesquise aí depois. Coloca assim no YouTube. Best Moments of Boris Yeltsin. Era um cara que tinha graves problemas com bebida. Ele ia fazer pronunciamento. Ele arrotava em público. Ele ficava tombando, virava... Enfim, né? Imagina... eu sei, por exemplo, tem uma entrevista bem famosa que tá Bill Clinton nos Estados Unidos dando uma entrevista do lado do Boris Yeltsin. E aí o Boris Yeltsin, acho que... Não lembro se ele arrota, se ele tropeça e tal. E aí o Bill Clinton olha pra ele e começa a dar risada do Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. E aí o Boris Yeltsin dá risada. Sabe, figura meio bobalhão? Imagina hoje, por exemplo, alguém dar risada da cara do Putin numa entrevista. Nem dá pra imaginar isso, né? E a figura de um líder, ela impõe o respeito também. Então a Rússia da década de 90 foi uma Rússia que declarou moratória, foi uma Rússia que privatizou toda a estrutura que eles tinham ao preço muito baixo, porque estava tudo sucateado. Então era uma Rússia que, por mais que militarmente fosse muito forte, não tinha condição de manter os países sobre a sua esfera de influência.
Até tentou. Criou uma organização chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas grande parte dos países nem aceitou fazer parte da CEI. Foi para o lado da União Europeia. Nos anos 2000, a coisa muda. Porque entra o Putin. E o Putin, várias críticas que a gente pode fazer a ele, mas é fato que, assim, economicamente e do ponto de vista de desenvolver o nacionalismo no povo russo, ele foi sensacional. Tanto que, por exemplo, hoje, as críticas ao Putin, elas são crescentes. Mas principalmente com parte da população mais jovem. A galera de 30, 40, 50 anos para mais, que viu que foi o governo do Boris Yeltsin e viu que foi o governo Putin, ainda gosta do Putin. Ainda vê o Putin como o cara que recuperou a Rússia. Por exemplo, a Rússia, ela perdeu na década de 90 um território super estratégico chamado de Chechênia. Na prática, são muçulmanos que conseguiram ganhar, um grupo ali de muçulmanos pequenos conseguiu ganhar do segundo ou do maior poderio militar do mundo, na época, que era dos russos. Percebe como a Rússia ela vai perdendo credibilidade? Quando o Putin ele ascende ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz, vamos reconquistar a Chechênia. A gente não pode perder para esse grupo de muçulmanos, vamos reconquistar e inclusive fazer acordo com eles. Aí o Putin vai lá, ele se aproveita aqui nos anos 2000. Praticamente todas as commodities sobem muito de preço porque a China está consumindo, porque a Índia está consumindo. E o que a Rússia vende? Gás natural, petróleo. E aí começa a reconquistar o nacionalismo do povo russo, começa a vender os seus combustíveis fósseis, começa a se aproximar também da União Europeia, pelo menos economicamente, e vai desenvolvendo a Rússia de novo. O Putin, ele gasta quase 10 anos só recuperando a economia da Rússia. Quando que o Putin ele começa a ficar mais altivo novamente geopoliticamente? Pós anos 2010, porque a Rússia já estava forte de novo. E aí o Putin interfere na Síria, aí o Putin interfere na Crimeia, aí que você vai voltar a ver a Rússia participando de novo do jogo geopolítico. Mas na década de 90, por isso que esses países foram para a União Europeia, para o lado ocidental. Porque a Rússia não tinha força. É isso, a Rússia estava muito enfraquecida. Internamente, poxa, a crise da Rússia de 97, né? A moratória que eles declararam foi uma das piores crises ali pro leste europeu. Carol.